Agora que nós estamos órfãos de One Piece, né? Pelo menos por um mês, que é o tempo que o mangá vai dar esse hiato aí. Eu resolvi fazer uma série de vídeos para tentar preencher essa lacuna, essa carência, né, do mangá. E um dos vídeos que eu prometi fazer foi a do bolão de apostas das novas recompensas de dos Mugiwaras, né, e do Killer, que é o que tá faltando aí, porque é algo que já está sendo aguardado há um tempo e agora que foi revelado a dos três capitães principais, mas ainda falta a dos Mugiwaras e a do Killer, né? Então eu vou fazer aqui o meu bolão de apostas, né? Vamos ver se depois que forem revelados eu acerto alguma coisa ou se não também. Porque essa é uma das paradas mais divertidas, né, de One Piece, é a gente ansiar por esse momento da atualização das recompensas e tentar adivinhar, teorizar qual que vai ser o novo número. Então eu vou começar pelas recompensas mais baixas, né, e vou subindo para terminar ali junto com o Zoro e o Sanji, que são os principais dessa nova atualização aí, né? Então, vai começar pelo Chopper, que é o considerado o mascote de estimação dos Chapéus de Palha, né? Que está atualmente com 100 berries. E, então, eu acho que se o Oda manter essa piada, deve ir ali pro 300 berries, alguma coisa assim. Porque ele não fez muita coisa em um ano, ele atuou mais como um médico mesmo, né? Ali dando suporte para todo mundo contra as armas químicas do Queen. E eu acho que o seu maior feito na luta foi realmente, tipo, eu digo em questão de demonstração de força, foi aquele soco que ele deu no Queen enquanto o Marco o segurava pelo pescoço. Mas se o Oda quiser manter a piada, o que eu acharia ótimo, iria para uns 300 berries aí. Não teria um aumento tão considerável, porque, né, ele é só um animal de estimação. E se dessa vez a marinha se tocar, que ele é um pirata mesmo, vai aí para os 100 milhões, que acho que é um número que condiz com o personagem. A próxima é a Nami, que está atualmente com 66 milhões de berries, né? E ela também, infelizmente, não fez muita coisa, mas ela teve um momento lindíssimo, muito emocionante, né? Contra puta merda, eu esqueci o nome daquela que tinha. Que se transformava num dinossauro cabeçudo ali, que dava cabeçada em todo mundo. A Uchi? É, Uchi, acho que é o nome dela. E ali quando ela fala. Ah, é só você disser que o seu capitão não vai ser o rei dos piratas que eu te poupo. E a Nami já toda machucada, chorando, ela diz: Não, o meu capitão vai ser o Luffy vai ser o rei dos piratas, mesmo sabendo que aquilo poderia causar a sua morte. Ela jamais iria contra o seu capitão, né? Ela jamais deixaria de depositar a fé nele, mesmo que fosse apenas uma mentira para salvar a sua vida. Acho que esse é o momento mais bonito da personagem nesse arco e o momento mais relevante também. Então, voltando a falar da recompensa da Nami, eu acho que por ela não ter grandes feitos assim, somente ali se ela continuar mesmo com os Zeus e se a Marinha souber disso, daí que realmente ela pode ter um aumento mais considerável. Mas como não é o não sabemos se vai ser o caso, eu diria que ela vai ficar ali pelos 150, 160 milhões, né? Que, sei lá, ela parece estar sempre ali com o 6 envolvido. Ou não, eu não lembro qual foi a primeira recompensa, se foi 16 ou 17. Mas acho que vai estar ali nos 150 milhões. E caso o Zeus aumente, né, o nível de perigo, de ameaça dela, ela pode chegar até os 300 milhões, quem sabe. Porque, convenhamos, é um
um pedaço da alma de um Yonko. Então, se... Ô, Salem, sai daqui. Ó o gato, meu gato, gente. Desculpa. Mas... Se a Big Mom não está morta, o Zeus continua ativo e ele é o pedaço da alma de um Yonko. Então é uma arma extremamente poderosa, que valeria os 300 milhões aí da Nami. Agora o Brook, que está atualmente com 83 milhões. O Brook, ele raramente tem algum feito considerável nos arcos, né? Ele é aquele personagem de força mediana, nada de extraordinário, e que ele serve mais como um personagem furtivo, né, devido ao poder da sua Akuma no Mi. E aqui realmente o máximo que ele fez foi ajudar a Robin contra a Black Maria. E se for pra elevar ali, tipo, realmente dar um aumento para estabelecer ali o nível de força dos chapéus de palha, né? Então acho que ele estaria ali com 230, 250, alguma coisa mais próxima a isso. Não creio que ele chegará aos 300 milhões, né? Mas algo bem próximo a isso. E em seguida vamos para o Franky, que foi uma grande surpresa para mim nesse arco e que eu adorei, porque ele conseguiu enfrentar um dos Toby Hopes, né? Bem poderosos, inclusive, né? Um cara que tinha mais de 400 milhões de recompensa. Eu fiquei bem surpreso com a batalha dele, com a vitória do personagem. Que o Frank, ele não tem nenhum tipo de haki, ele não tem haki de visão, haki de armamento, nada. É só ele e as suas armaduras, né? As suas criações. E eu gosto disso até porque torna os feitos das suas criações ainda mais impressionantes, né? Visto que elas não são embutidas de nenhum tipo de haki, é somente o seu trabalho como carpinteiro, né? Então realmente eu gosto disso. Gosto que ele não tem o haki, e mesmo assim ele consegue criar armas poderosas suficientes para causar dano em um vilão que tem haki de armamento e uma Zoan do tipo ancestral, né, que são as mais resistentes aí. Então realmente o fato dele ter conseguido derrotar um personagem como este foi um feito bem impressionante. Então ali eu esqueci o nome dele também agora, mas eu lembro que ele tinha uma recompensa de 472 milhões. É o Sakazaki? Não sei. De qualquer forma, por ele ter derrotado alguém com 472 milhões de recompensa, ele deve se aproximar aí aos 500 milhões, tá? Eu não acho que ele vai chegar, porque 500 milhões é um número assim um pouco acima do que ele está. Acho que realmente tem que ser para personagens com um nível de haki que tenham pelo menos o haki, né? Não precisa ser o avançado, mas tenham alguma proficiência no haki, e o que não é o caso do Frank ainda, pelo menos. Então acho que ele vai se aproximar ali. A primeira recompensa dele foi 44, depois 94, então eu acho que agora vai ser para 284, beleza? Um pouco acima do Sakazaki, que ele derrotou, mas ainda abaixo dos 500 milhões, que eu realmente acho que são para personagens mais poderosos. Em seguida, o Deus Usopp, que está atualmente com 200 milhões. E o Usopp também é uma questão aqui, porque de feitos ele não tem praticamente nenhum. Ele não tem nenhum momento assim memorável como a Nami, já que ela não participou ativamente da guerra, pelo menos ela teve esse momento bonito ali e tal. Mas o Usopp não teve nada disso. Eu acho que ele está reservado mais pro arco de Elbaf mesmo. Acho que ali ele vai realmente ter um grande destaque. Mas aqui ele não fez nada, então a recompensa dele
Eu acredito que ele vai seguir algo próximo ao do Luffy, né? Porque a primeira recompensa dele foi a mesma que a primeira do Luffy, então seguindo mais ou menos isso, essa pequena lógica, é, talvez vá para 300 milhões, 400 milhões. Eu acho que pode ir para 300, mas se aquela mentira dele sobre o Haki do Rei ter sido levada a sério, pode chegar aos 500 milhões, tá? Então, temos aí duas opções. 300 milhões para caso realmente o Haki do Rei não seja levado em conta, né? Só por ele ser, de fato, companheiro de um Yonkou, ele vai ter o seu aumento de 100 milhões aí, que é o caso da Nami, do Chopper, enfim, né? Que eles vão receber aumentos mais por conta disso do que por feitos na guerra mesmo. E então, se isso não acontecer, o Haki do Rei for realmente uma mentira que as pessoas acreditaram, ele vai chegar na casa dos 500 milhões ali, né? Então, seguindo a mesma lógica de ele acompanhar as recompensas do Luffy de certa forma, né? Como a primeira, ele chegaria aos 500. E agora vamos para o Jinbe. Eu sei que ele tá com uma recompensa maior que a do Sanji e a do Zoro atualmente, mas eu quero deixar esses dois comandantes aí por último, né? O Jinbe, ele é meio que o trio monstro dos comandantes, né? Cada Yonkou tem o seu trio poderoso ali, né? A Big Mom tinha o Cracker, esqueci o nome da filha da... hoje eu tô perdido. Perdão, gente. Enfim, como o Kaido tinha o Jack, o Queen e o King, e o Luffy tem o Jinbe, o Sanji e o Zoro. Então, o Jinbe como o mais fraco desses três, mas ainda assim sendo um personagem bastante poderoso. Eu acho que por ele ter derrotado o Rushu, que tem uma recompensa de 546 milhões, ele vai chegar na casa dos 600, tá? Porque o Jinbe, todo mundo conhece a força do Jinbe, a marinha sabe como ele é poderoso, visto que ele era um Shichibukai. Também tem esse fato de que ele era um ex-Shichibukai, então a marinha meio que tem essa rixa com ele aí, sabe? E então, e por ele ser agora tripulante de um Yonkou, ele vai chegar nos 600, vai ultrapassar a barreira dos 600 milhões e chegar aí nos 650, provavelmente. Beleza? Eu não acho que ele chega ali ao bilhão, nada disso. Acho que isso vai ficar para a saga final, que vai ser a sua última recompensa. Mas por enquanto ele vai ficar ali nos 650. E agora temos o Killer, que não faz parte dos Chapéus de Palha, né? Obviamente. Mas também também vai vir um aumento após o hiato aí. Então vale ser mencionado a sua recompensa, que também atualmente está com 200 milhões, se eu não me engano. E como ele é o braço direito do Kid, que atualmente está com 3 bilhões, e pelo fato dele ter lutado contra os Yonkous e derrotado um dos Supernovas, eu acho que ele vai ter um aumento considerável. Talvez ele não chegue ao bilhão, né? A minha aposta seria ou 1 bilhão mesmo, cravado, que eu acho justo, ou talvez um pouco abaixo disso, que seria ali 800 milhões, alguma coisa nesse nível, beleza? Então eu acho que ele vai ficar ali ou 800 ou o bilhão cravado mesmo, que eu acho que seria um número mais justo, porque ele é forte, a gente não vê muito dele, mas a gente sabe que o cara é bem casca grossa. E agora, né, vamos para as duas asas do Rei dos Piratas. Do futuro Rei dos Piratas, no caso, né? Que é o Zoro e o Sanji, né? O que todo mundo tá aguardando mais ansiosamente para a atualização de recompensa, porque eles têm
um número muito baixo, né? A cabeça deles vale muito pouco. Gente, 300 milhões para Zoro e Sanji pós time skip é baixíssimo, cara. Muito baixo. E até por o Oda ele anda brincando com as nossas expectativas sempre, né? Ele nunca dá esse aumento grande dos personagens. Até por isso que eu acho que o Killer não vai chegar ao bilhão, tá? Acho que ele vai ficar ali mesmo nos 800. Apesar de que ele merecia 1 bilhão, ele vai ficar nos 800 porque o Oda ele não tá aumentando tanto quanto ele, pelo menos a gente como fã acha que deveria, né? Então isso me deixa meio receoso em relação à recompensa do Sanji e do Zoro. Por quê? Porque eles derrotaram dois comandantes Yonkos do Kaido, dois dos mais fortes, né? Como é comum eles fazerem. Então a recompensa confirmada do Queen é 1 bilhão 320. Então o Sanji, pelo fato dele ter derrotado o Queen, já deveria ser acima disso, né? Seria ali 1 bilhão 300 e pouco, 330, 350, alguma coisa assim, sabe? Mas eu acho que é um número alto que o Oda tem receio de colocar, parece. Eu não sei. Mas assim, se fosse pra chutar, ele iria pra casa. Não chegaria a 1.400, porque acho que o Oda tá estabelecendo ali que esses números aí pra comandante Woko é o limite do limite, sabe? 1.500 já é considerado próximo ao Yonkou, então ele realmente vai deixar os comandantes até 1.500, digamos, né? Então eu acho que o Sanji, considerando que essa não vai ser a sua última recompensa, deve chegar aí a 1 bilhão 350, 370, né? Que seria ali 50 milhões acima do Queen, então acho que 370 seria um número razoável, justo. E só que caso o Oda realmente manter eles abaixo do que a gente sempre espera, ele ficaria ali na casa do 1 bilhão, próximo ao Katakuri, talvez 1.100, alguma coisa assim. Mas eu acho que não. Espero que ele não faça isso, eu vou manter minha aposta do 370, 350. E o Zoro, né? O Zoro, que é praticamente o braço direito do Luffy, apesar dessa posição não existir de fato na tripulação dele. O Zoro é o mais forte dos chapéus de palha. Negue quem quiser, mas isso é fato, né? E o Zoro ele derrotou o King, né? Que não foi revelado oficialmente no mangá a sua recompensa, mas, né, seguindo a ordem de posições ali da tripulação do Kaido, né, de Jack, Queen e King, ele tem que ter acima do Queen. Então, o 1.390 ali, 1 bilhão 390 milhões que foi revelado no Vivid Card, acho que dá para considerar essa como a recompensa oficial dele. Então, levando isso em conta, o Zoro ele vai ultrapassar a barra do 1 bilhão e 400, se aproximando ali do limite que os comandantes Yonkous têm até agora estabelecido pelo Oda. Né? Então, eu acho que ele seguindo essa regra dos números aí, né? Essa lógica boba que eu faço dos números, que é antes estava a recompensa dele pré-time skip 120, aí foi para 320. Eu colocaria 420, 1 bilhão 420 milhões para cravar assim um número certeiro, né? Então, eu acho que vai ficar nesse nível ali, o Zoro e o Sanji bem próximos um do outro, né? Um com 350, outro com 420. Acho que são números justos e que eles merecem esse aumento. Pô, Oda, faz isso. Não deixe. Eu ficaria muito decepcionado se eles ficassem só no 1 bilhão ali, cada um, né? Eu acho que é muito pouco e eles derrotaram oponentes com acima de 1 bilhão. Então eles têm que ter acima desse nível. E derrotaram sozinhos, né? Não é como o caso do Luffy, derrotou o Kaido, mas teve ajuda e tal. Então eles derrotaram no mano a mano personagens com recompensas acima do bilhão e devem ter recompensas acima desses
oponentes que eles enfrentaram. Então, eu acho que é isso, gente. Só pra resumir. Chopper pode ser 100 milhões, caso ele seja levado a sério, ou 300 berries, caso ele ainda seja considerado animal de estimação. A Nami, 150, caso ela não seja levada em conta Zeus, mas se o Zeus for levado em conta, vai chegar nos 300 milhões ali. O Usopp, ele pode chegar também nos 300 milhões ali, quem sabe 400, né, por ele já ter uma certa fama. Então 400 caso a mentira do Haki do Rei não seja levada em conta, e 500 se ele realmente acredita, se as pessoas realmente acreditarem que ele tem o Haki do Rei. Então 400 ou 500. Aí temos o Brook, que deve chegar ali próximo aos 300, né, 230, 250, e o Frank também próximo aos 500, né? Seria engraçado também se o Usopp chegasse aos 500 e o Frank bem próximo ali dos 500, e ele puta que o Usopp conseguiu ultrapassar ele de novo. Mas aí o Frank eu chuto 484, também seguindo uma lógica do número 4 ali, lógica boba, enfim. Acho que ele chega nesse patamar de 484, que é um número bem alto também. Eu esqueci da Robin. A Robin, gente, ela é um caso interessante, porque eu não sei porque ela tem uma recompensa tão baixa ainda, considerando que ela é bem requisitada pelo governo, digamos assim. A Robin, eu acho que ela vai romper os 500 milhões, tá? Ela é uma personagem que derrotou a Black Maria, que tem uma recompensa de 480 milhões. Então, só por esse fato, ela já tem que chegar nos 500, né? Porque ela derrotou uma personagem com recompensa bem próxima a isso. E ali os 30 milhões extra que eu coloco é por ela ser procurada pelo governo, por ela ter 130 atualmente, então 400 milhões de aumento, aí eu acho que seria um valor justo, né? Então eu boto aí 530 milhões para Robin por ter derrotado a Black Maria e por ser a Nico Robin, que a Marinha está há tanto tempo atrás e continua procurando por ela, né? Então a Robin, que eu não tinha falado antes, eu estabeleço como 530 na minha aposta. Mas tem que ser acima dos 500, ou pelo menos 500 para ela. Porque também é uma personagem extremamente poderosa, com uma Akuma no Mi realmente muito interessante, muito difícil de ser enfrentada. Agora, o Killer, né, o braço direito do Kid, ele chega nos 800 ou 1 bilhão, beleza? 1 bilhão, que é o merecido. 800 caso o Oda queira ainda deixar ele mais abaixo das nossas expectativas. Aí os dois comandantes principais. Não, tem o Jinbe antes, né? Tem o Jinbe que vai ultrapassar os 600 milhões, não vai chegar a 1 bilhão ainda. 650 acho um número justo. E o Zoro Sanji com um 350 ou um 370 e um 420 pro Zoro. Beleza? Esse é o meu bolão de apostas para as novas recompensas que serão reveladas após o hiato. Então, me cobrem depois. Então, é isso. Até a próxima. Tchau.